Vídeo 1 dos 365. Será que eu dou conta? Não sei. Vamos tentar, né? Então, o vídeo 1 é a minha apresentação. É mostrar para vocês quem eu sou, como eu acesso essas coisas, como eu cheguei até aqui, qual o caminho que eu trilhei e tudo mais. Eu sou médium, sou sensitiva, sou vidente, sou bruxa. O que eu sou? Eu costumo dizer que eu sou uma entusiasta, que eu sou uma buscadora, que eu ando pesquisando, analisando, estudando o astral, o ser humano, a vida. Aprendo muito com os seres que trabalham comigo. Vou buscar e acabo questionando tudo. Ah, a bola é redonda. Tá, mas por que a bola é redonda? Por que é assim? Como? Por que a bola não pode ser quadrada? Por que chamar de bola uma coisa redonda? E eu fico naquela. Eu fico buscando, tentando entender, tentando descobrir, né, as coisas. E a minha formação, eu sou corretora de imóveis, né? Eu me formei, né? Fiz aquele curso técnico de alguns anos. E aí, no tempo que era de anos, agora faz uma prova, né? Estuda, faz uma prova e consegue. Mas estudei direito imobiliário, estudei todas essas coisas, como fazer planta, medir e topografia, todas essas coisas. E aí, quando eu mudei para Santa Catarina, eu fui trabalhar em imobiliária e trabalhar na parte administrativa, fui trabalhar com imóveis e tudo mais. E aí, depois de um tempo, eu entendi o mercado e disse, não, isso não é para mim, eu preciso de alguma coisa fixa, eu preciso de um valor que entre para que eu possa dar conta da vida, né? Sozinha, preciso dar conta da vida. E aí eu comecei a trabalhar em lojas, em vendendo e fazendo todas essas coisas. E aí eu fui trabalhar, montei uma loja de cosméticos e fui trabalhar como maquiadora, logo eu que odeio maquiagem. Mas era uma coisa que eu achava assim, ai, nossa, se eu fizer, talvez eu goste, talvez, né? Tá? Resultado, eu fiz depilação, design de sobrancelha, extensão de cílios, todos os cursos que existiam na área de estética eu fiz faculdade de estética. E aí eu entendi que não era para mim, eu entendi que eu ia ter que viver com uma mala para cima e para baixo, carregando equipamento e essas coisas. E nesse meio tempo que eu estava envolvida com estética, eu comecei a trabalhar e atender pessoas com massagem. Lá vem a gata. Não, não tem nada lá. E aí eu comecei a atender pessoas na área de fazer massagem. Eu já era massagista, já tinha trabalhado com massagem antes. E eu percebia que as pessoas que elas melhoravam muito, né? Elas ficavam muito melhores depois de uma massagem, e aí a saúde ia melhorando, e tinha toda aquela conversa, toda aquela coisa, e eu disse, é por aí. E aí foi um dia que alguém me falou, faz um curso de Reiki. E, cara, esse Reiki não funciona. Nunca vi isso funcionar. E não acredito nisso. Eu fazia parte das pessoas que não acreditavam no Reiki. E aí eu comprei um cursão aí que tinha várias terapias. Eu fui estudar cristaloterapia, aromaterapia. Me envolvi nesse meio, fiz muito curso na área, mas muito curso. E um desses cursos era um Reiki. E eu fiz a sintonização de Reiki, eu vi a força de uma sintonização de Reiki. E eu comecei a entender um pouco mais. Eu digo, mas não é isso ainda tá faltando coisa. O que é, porque é, e fui. E encontrei a radiestesia. No meio de todos aqueles cursos, tinha curso de radiestesia. E lá fui eu pegar o pêndulo, como todo mundo começa, né? Peguei o pêndulo e comecei, e aquele pêndulo não andava, não ia pro lado que eu queria. E aquilo não funcionava. Meu Deus, como que eu vou fazer? E aí eu comecei a trabalhar aquilo. Eu digo, não, gente, eu tenho que conseguir. Eu ia lá com a apostila e fazia do jeito que estava na apostila e não dava certo, não funcionava. E eu fiquei em cima daquilo meses. Mas foram, assim, tipo uns 5 meses em cima
E aí, claro, às vezes funcionava, às vezes não. E eu ficava frustrada, porque a princípio não dava certo. A princípio não tava bem. E aí eu peguei por capricho, fui lá, estudei e tal. Tem que ter outra coisa. Tem que ter outra coisa, né? E aí eu fui atrás, comecei a procurar várias coisas, encontrei uma mesa de radiestesia e comecei a trabalhar nela. E aí eu entendi algumas coisas. Primeiro, você precisa agir na verdade. Você precisa. Não dá para inventar, gente. Não dá para enganar as pessoas. Porque a gente descobre as coisas. Tem que agir na verdade. Você precisa fazer aquilo de verdade, né? Porque quando você monta alguma coisa, algum trabalho, as pessoas elas vão acreditar naquilo. E elas têm que ter um resultado naquilo. E o próprio pós-venda me frustrou muito. Porque eu fiz uma. Gente, eu fiz muito trabalho, eu atendi muita gente de graça, tá? Muita gente. E, e eu fui fazer um atendimento para minha irmã, que ela tinha alguns problemas na casa dela. Ô, Josi, desculpa, eu vou contar, tá? É interessante essa história. Eu fui fazer um atendimento na casa da minha irmã, porque ela disse que tinha sempre vozes, ela sentia umas coisas, e às vezes ela não conseguia dormir, às vezes ela acordava com alguém parado na beirada da cama dela, e isso. Eram várias coisas que aconteciam na casa dela. Eu fui fazer esse atendimento, e uma coisa me pegou no braço. E veio e me agarrou no braço, eu comecei a chorar. E eu atendendo ela, ela não estava entendendo nada. Eu digo, calma que vai dar certo. E eu chorando, com aquela força, e aquele ser me grudou no braço e eu fazendo os decretos e fazendo as coisas para limpar, pedir, pelo amor de Deus. Senhor, vem me ajudar, porque tá feio o negócio aqui. E aí aquilo se dissipou. Mas aquilo grudou no meu braço fisicamente. Ele veio no meu braço fisicamente, me grudou. E aí eu fui correr para pedir socorro, né? Para quem fez. Eu digo, gente, aconteceu isso, isso e isso. Como isso pode acontecer? Ela, não, isso aí, porque não sei o quê, porque você deve ter ficado impressionada. Eu, ai, como assim? E aí eu comecei a entender. A partir dali eu comecei a entender que realmente as pessoas não sabem nada. Elas ensinam, elas montam alguma coisa, elas ensinam, mas elas não sabem nada. Elas não entendem nada. E aí, eu comecei a estudar e comecei a ir atrás e eu comecei a conversar com o arcturiano que trabalhava comigo. E ele começou a me explicar e eu comecei a pedir, eu ouvia ele dentro, né, telepaticamente, e só telepaticamente, tá, gente? Eu nunca vi nada, eu nunca vi ele, só telepaticamente, ouvindo. E aí eu comecei a conversar com ele e falar sobre essas coisas. Eu disse, gente, precisa ser mais, a gente precisa ouvir, a gente precisa para te poder fazer o atendimento para alguém, você precisa realmente ser de verdade, estar de verdade. Eu não aceito menos que isso. E aí ele começou assim, e me explicar e me mostrando, e cada vez que eu ia crescendo, evoluindo naquilo, perguntando, tive ajuda de algumas pessoas que realmente me abriram a mente para muita coisa. E aí, quando eu tive esse despertar, esse início de despertar, porque aí depois disso aconteceu muita coisa, mas esse início de despertar, eu consegui evoluir. Mas foi com muito questionamento, foi compreendendo as coisas que estavam por trás, foi entendendo com a ajuda do arcturiano, né? Entendendo como as coisas funcionavam. E aí ele foi me direcionando, me levando para alguns caminhos, para que eu pudesse entender e tudo mais. E hoje a gente trabalha num nível... Senhor! Ela vai derrubar meu negócio lá, vai dar um barulhão, tá? Então a gente tá num nível tão alto que a gente monta terapia, e hoje as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que fizeram curso, eles estão canalizando também, estão montando decretos, fazendo terapias, e isso sim é verdade, tá? Então, para mim, eu não sou nada disso. Eu não sou médium, não sou sensitiva, não sou vidente, não sou bruxa, não sou nada disso. Eu sou uma buscadora.
E nessa de buscar, a gente vai se curando, se limpando e procurando ser melhor para ajudar as pessoas. Tá bom? Amanhã, vídeo 2.